Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com o canal do André Marsigra. Todos ao canal dele, o link do canal dele está na descrição, no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos. Muito obrigado a todos e vamos pro vídeo. Descobrimos mais um ministro do STF enrolado no caso Master. Meus amigos, são informações quentes de hoje, sábado, que saíram no Estadão e que eu vou te contar tudo agora. Vou te mostrar quem é esse ministro e também te explicar por que isso complica o caso Master. Não complica só para eles, ministros, não. Complica também para nós. Complica para quem quer ver o caso Master solucionado. Vou te explicar isso já já. Eu sou André Marsilha, advogado, comentarista jurídico, e peço a vocês que se inscrevam aqui no nosso canal e que também deixem o like, deixem o seu joinha. Vamos lá, a matéria do Estadão traz a informação de que não apenas o Moraes viajou nos jatinhos do Vorcaro, não apenas o Toffoli viajou nos jatinhos do Vorcaro, agora pegaram também o Nunes Marques. O Nunes Marques aparece viajando nos jatinhos do Vorcaro no ano passado. Ele saiu de Brasília para Maceió para um aniversário em Alagoas. E aí foi no jatinho do Vorcaro. E sabe o que é pior? Quem organizou esse convescote, essa viagem do Nunes Marques, foi uma advogada do Vorcaro. Ela aparece como advogada do Vorcaro no site do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E pior, essa pessoa que aparece como advogada do Vorcaro e que organizou a viagem do Nunes Marques é mulher de um desembargador do TRF. E esse desembargador é amigo do Nunes Marques. Então, meus caros, você percebe como a coisa vai se espalhando e tudo vai se ajustando de um jeito esquisito em relação a esses ministros. O ministro Nunes Marques já tinha aparecido em outras ocasiões por conta, por exemplo, do filho dele, que em um ano de OAB, relatou à imprensa, conseguiu 500 clientes para o escritório dele e tinha recebido por uma consultoria do dinheiro do próprio Banco Master. E o Estadão também informa que a Polícia Federal afirmou também que nos celulares do Vorcaro aparecem diálogos entre o Nunes Marques e o Vorcaro. Então, meus caros, agora nós temos mais um ministro realmente dentro do balaio do Banco Master. É o Toffoli, é o Moraes e agora entra para o balaio, em definitivo, o Nunes Marques. E por que isso torna mais difícil a solução do caso Master? Como eu mencionei no início, alguém poderá pensar, isso deverá tornar mais difícil a vida deles. Sim, mas também torna a nossa, de quem quer ver a solução do caso. E pelo seguinte, porque são 3 ministros de 10 envolvidos no caso Master. Veja, daqui a pouco não é que eles formam maioria para blindar o Master, daqui a pouco eles formam maioria de pessoas envolvidas no caso Master. Daqui a pouco a gente tem um STF inteiro investigado. Daqui a pouco a gente tem um STF inteiro, se fôssemos um país sério, preso. É um negócio que não dá para suportar. E os ministros que não estão, ou pelo menos que não estão ainda reveladamente envolvidos no caso Master, estão abraçando os envolvidos. E isso é que é o pior. Lá dentro, talvez hoje só sobre mesmo o Fux e o André Mendonça. E vamos torcer para que sobrem mesmo. Porque, pelo amor de Deus, como é que a gente lida com uma situação como essa? Vai ser difícil, precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentos. E aí eu sei que sempre tem no comentários de pessoas que falam assim, isso aí não vai dar em nada, é sempre assim, isso aí acaba em pizza. Só que é o seguinte, não tem como isso não dar em nada, acabar em pizza e a gente virar a página e seguir adiante. Como é que a gente segue adiante com ministros, 3 de 10 ministros, envolvidos num caso escandaloso de possível corrupção? Como é que a gente segue adiante assim? Como é que a gente vira a página e finge que isso não existe? E não é que é de primeira instância, um escândalo aqui e ali, neste partido ou naquele, neste juiz ou naquele. Não, é na Suprema Corte, na cúpula do Judiciário. Como é que a gente vira a página sabendo que a cúpula do Judiciário está
contaminada por possível corrupção. Você percebe a gravidade disso? Não dá para seguir adiante. Então, a imprensa, a opinião pública e vocês que estão aqui ouvindo e reverberando a voz que eu tenho, nós todos somos responsáveis por isso não morrer. Porque não dá para morrer e a gente continuar aqui. Pô, não dá. O país precisa expurgar esse absurdo. Mas para expurgar a gente vai ter que estar atento porque o STF cada vez mais vai se blindar. Cada vez mais eles vão se blindar para a própria corte não cair. Vocês percebem? Vamos ficar atentos. Meus amigos, se você gosta das minhas análises, se você gostou desse... O TSE pode implodir a delação do Vorcaro se ela não for feita e solucionada até o início das eleições. Veja só, meus amigos, a delação do Vorcaro tem tudo, mas tudo para ser a mais devastadora que nós já tivemos no país, desde a Lava Jato, no mínimo. Os 3 poderes da República estão envolvidos. E óbvio que no ano eleitoral, talvez, quando as eleições chegarem, não interesse a ninguém que essa delação seja feita. Então eu vou te explicar agora qual é a carta na manga que o TSE muito provavelmente vai usar se nós não solucionarmos, e precisamos solucionar, essa delação do Vorcaro antes das eleições. Eu sou André Marcílio, advogado, comentarista jurídico, e peço a vocês que antes de qualquer coisa se inscrevam aqui no nosso canal e deixe o like, deixe o seu joinha. Bom, já começa a sair na imprensa, foi matéria do Metrópolis hoje, sábado, que a delação do Vorcaro deve coincidir, essa é a manchete, delação do Vorcaro deve coincidir com eleições e vai impactar no pleito eleitoral, na sucessão presidencial e etc, etc. Diz aqui a matéria. E isso não é à toa. A imprensa começa a entender, e os políticos também começam a entender, que a delação do Vorcaro, se ela alcançar as eleições, se ela não for resolvida antes, ela vai influenciar nas urnas e pode ser usada para esse ganhar ou para aquele perder, etc, etc. E pode favorecer esse, pode não favorecer aquele. E aí começa uma tentativa de editar a delação para favorecer assim, favorecer assado. E aí, meus caros, pode acontecer sim do TSE chegar e falar: opa, essa delação ela está prejudicando as eleições. O TSE já entendeu nas eleições passadas, TSE e STF, o Moraes, não é? Já entendeu que nas eleições passadas as redes sociais atingiam e interferiam as eleições e suspendeu o X. Já entendeu em 22 que relacionar Maduro com Lula interferia nas eleições, isso em 22. E chegou a entender, inclusive, que era possível xingar o Bolsonaro ser xingado de genocida, mas o Lula não podia ser xingado de ladrão. Então, o Bolsonaro não podia dizer que o Lula era ladrão, mas o Lula podia dizer que o Bolsonaro era genocida. Isso em 22. Então, meus caros, o TSE sim interfere nas eleições e pode muito bem acreditar que dentro desse contexto que interessa a política ou para alguns políticos, a delação do Vorcaro vai prejudicar as eleições, e se vai prejudicar as eleições, ele impedir o TSE considerar, por exemplo, antidemocrática a delação do Vorcaro ou um instrumento para atacar as instituições e com isso censurar a imprensa, censurar que a imprensa vaze a delação, censurar que a delação circule, que nós tenhamos conhecimento desses fatos. Isso pode acontecer. Não será novo, ao contrário, acontece a cada 2 anos, meus caros. Então a delação do Vorcaro precisa acontecer logo. Se deixarem a delação do Vorcaro para as eleições, para depois das eleições, para o meio das eleições, para o início das eleições, isso pode ser uma jogada da própria classe política que quer ou usar a delação para favorecer a si e prejudicar o seu adversário, ou usar a delação para editá-la, ou usar a delação para uma cortina de fumaça, ou seja o que for, ou usar a censura para impedir a delação. Vocês percebem? Nós estamos às voltas com a possibilidade de que essa delação possa ser usada politicamente, ou para dizer isso e para não dizer aquilo, ou para não dizer nada e tudo ser censurado. Nós precisamos cobrar que essa delação apareça antes das eleições. Se ficar para as eleições, pode ser usada. Se ficar para depois das eleições, talvez, meus caros, ela nunca mais volte a acontecer. Se você gosta
Alô, fala meu pessoal, o que, que vocês acharam do vídeo? Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, que ajuda demais os nossos vídeos engajarem e chegarem para mais pessoas. Seu comentário, sua opinião vai ajudar também demais aí. Deixa o like no canal, ativa as notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Vamos aqui para o Correio do Povo. Jair Bolsonaro diz que ex-presidente está há 6 dias sem soluço. Pessoal. Esposa de Jair Bolsonaro também disse que o político está conseguindo fazer sessões de fisioterapia. O ex-presidente, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro afirmou nesse sábado, dia 4, que o ex-presidente Jair Bolsonaro está há 6 meses sem soluços. Também disse que o político está conseguindo fazer sessões de fisioterapia. A declaração ocorreu em postagem no Instagram. Bolsonaro está em prisão domiciliar temporária por 90 dias depois de ficar internado no fim de março, antes de cumprir pena de regime fechado na Papudinha, em Brasília. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado. O galego está há 6 dias sem soluços, conseguindo fazer fisioterapia, motivo mais do que suficiente para alegrar. Agradeceu ao nosso amado pai. Disse que a ex-primeira-dama publicação. É. Vamos aqui. Fala, meu pessoal. Flávio Bolsonaro viajou com a família para a Flórida e riu em jatinhos emprestado por empresário. O Senado afirma que as viagens tiveram finalidade pessoal e familiar. O Senado da pré-candidatura da presidência. O Senado da pré-candidatura da presidência da República, Flávio Bolsonaro, fez ao menos 2 viagens com a família no ano de 2025, com jatinho prestado por empresas, como indicam documentos relatados e colhidos pelo Estadão. Uma das viagens foi a primeira hora de 1º de maio de 2025, com destino à Flórida, em avião executivo Long Alcance com companhia e sua esposa, advogado William Thomas, em avião emprestado por outro empresário na véspera de Flávio havia completado no aniversário de 44 anos. A segunda viagem foi indo para o Rio de Janeiro em um jatinho pertence ao próprio Wellington Thomas. Questionado, o Senado afirmou que as viagens teriam finalidade pessoal e familiar, mas não esclareceu quem pagou pelos do jatinho. O advogado William Thomas diz que não obteve um favorecimento na administração pública do amigo Flávio Bolsonaro. Documentos do aeroporto em Brasília obtidos pelo Estadão indicam que Flávio Bolsonaro ingressou em terminal executivo e sua esposa em 21 dias 31 de abril de 2020, uma quarta-feira, véspera do feriado, de 1º de maio. No mesmo horário também foi registrado ingresso de Thomas. De acordo com o registro de voos, a partir termina em uma aeronave particular com destino à Flórida. O avião registrado em nome de uma empresa de dono de avião de laboratório químico Informático, enviado em São Paulo, escritório do Reading já autuou para a empresa em processo na justiça. O Estadão fez conta telefônica nesta sexta-feira, dia 3, com os sócios das empresas, o dono de avião, Fernando Marques, que não retornou à marca, bombardeou a aeronave e considerado um jato executivo de longo alcance de capacidade para 13 passageiros. Os documentos também registraram uma estrada de Flávio Bolsonaro com uma